Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui, chegando aqui na doutora Isa Martini, Clínica de Biomedicina Estética e Saúde, para conversar com a doutora Isa sobre os procedimentos, os tratamentos estéticos mais modernos hoje. Então vem comigo! Você já conhece a Clínica doutora Isa Martini, especializada em Biomedicina Estética e Saúde? A clínica conta com profissionais qualificados especializados em estética, cosmética, dermopigmentação, preenchedores faciais e corporais e especialistas em cirurgia plástica. Conheça os nossos tratamentos estéticos. Trabalhamos com harmonização e lifting facial, blefaroplastia sem corte, intradermoterapia enzimática pressurizada, lipo sem corte de papada, abdômen, braços e culotes. Também temos microagulhamento facial e corporal, mesobotox, microblading para diversas áreas do corpo, volumização mais micropigmentação labial, dentre outros serviços. Venha conhecer a clínica e faça sua avaliação sem compromisso. Clínica doutora Isa Martini, você na sua melhor versão. Endereço: Avenida Emílio Schwablitz Neto, 135, em Porto Alegre. WhatsApp para contato: 51995982500. Te aguardamos. Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, então, mais uma vez estou aqui na clínica da doutora Isa Martini e nós vamos conversar, então, sobre harmonização facial. É isso, doutora? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente sobre esse procedimento. Perfeito. Aqui na clínica nós oferecemos, então, meninas, a harmonização com lifting facial, efeito plástica sem corte, sem invasivos, sem agulhas, né? Então, o procedimento normalmente ele ocorre em 2 sessões de 1h30, com intervalo de 21 dias. E em cada uma dessas sessões praticamos diversos protocolos e técnicas associadas a fim de encontrarmos então uma eliminação definitiva do excesso de pele da região de toda a face, da papada do pescoço e também do colo. Então, através de técnicas como o jato de plasma, nós cauterizamos definitivamente o excesso de pele da região das pálpebras superiores, pálpebras inferiores e lateral dos olhos, da região nasogeniana, que é o bigode chinês, da região das marionetes, que é essa regiãozinha logo abaixo da boca, das bochechas, dá um lifting, né? E nós vamos também eliminando o excesso de pele da região da glabela, da testa como um todo e também da papada. Dessa maneira, a cada 5 toques com jato de plasma, nós eliminamos definitivamente 1 centímetro quadrado do excesso de pele dessas áreas. Então, o resultado ele passa a ser definitivo, uma vez que a pele cauterizada é uma pele que não volta mais. Ao mesmo tempo, é importante saber que a pele, como sendo o maior órgão do corpo humano, segue crescendo por toda a vida e que com o passar do tempo, dos anos, a sua pele vai seguir crescendo, né? O que seria cumulativa à pele que nós estamos removendo aqui no tratamento. Conjugado ao protocolo de jato de plasma, nós aplicamos também a micropuntura, que é a micropigmentação, que então ela estimula a produção do colágeno e da elastina da pele em até 400 vezes, eliminando ali manchas de pele, os melasminhas, microlinhas de expressão, sinaizinhos que temos. Então a gente faz uma raspagem e vem uma pele toda nova na substituição. Também fazemos todo um tratamento de nutrição da pele com vitamina C, vitamina E, ácido hialurônico, né? Aplicamos o mesobotox na região também da testa, lateral dos olhos, sempre sem agulha, pressurização. Também Qual é a diferença, doutora, da pressurização e da agulha? Excelente. Bem, a agulha ela faz uma introdução dérmica e aí aplica os conteúdos que são responsáveis ali pela paralisação muscular, quando se trata da toxina botulínica ou mesmo do ácido hialurônico, que é um polissacarídeo que já é produzido naturalmente pela nossa pele até os 25 anos de idade. Depois dos 25 anos de idade, nós vamos começamos a perder exatamente 1% ao ano. Então, no momento em que a gente aplica, a gente nutre a pele com esses ativos, a pele fica jovial, certo? E a pressurização, ela é como se fosse um bastão que pressuriza esses mesmos ativos, porém sem agulha, através de uma pressão, né? Então, para quem tem medo de agulha, é uma técnica realmente muito bem-vinda e menos dolorida, né? Por fim, a gente adiciona também a harmonização com lifting facial, o protocolo do BB Glow, que faz às vezes de um iluminador facial, deixar a pele mais, como assim dizer, mais iluminada, um efeito mais base. E a intradermoterapia enzimática pressurizada na região da papada também faz às vezes das quebras de camada de gordura dessa região e dá um redesenho bem bonito na face.
e vamos moldando, né? A gente inclui, às vezes, a depender do caso, uma pequena rinomodelação na regiãozinha do nariz, sem mexer em osso, naturalmente. Nós damos uma pequena queimadinha nessa regiãozinha, às vezes tem um nariz mais para baixo, a gente dá uma arrebitadinha, deixa aquele narizinho mais de bonequinha Barbie, né? Dá uma afinadinha também com um jato de plasma. E é um trabalho 100% natural, não tem nenhuma reação adversa. Cuidado, isso vai ficar umas 48 horas depois de cada uma das 2 sessões sem tomar sol. E, no mais, no dia seguinte, protetor solar, fator 50 contra o VA ou VB, a depender do tipo de pele. E também os ativos à base de vitamina C, E e ácido hialurônico, que a gente manda manipular para poder fazer um home care bem cuidado, né? E vocês já saem daqui também com a vaselina líquida para usar aí 2 dias depois de cada uma das sessões. E é sair daí, então, já com o rosto bem rejuvenescido, em processo natural de tratamento. É um resultado formidável, que apresenta um rejuvenescimento a partir de 10 anos, né? E fica um resultado super natural, sem cicatriz, é bem maravilhoso, é uma tendência máxima junto à biomedicina, à medicina estética. Que coisa boa, né? Ter essa possibilidade de fazer uma plástica sem corte, né? Exatamente. Isso é realmente incrível. Eu acredito que muitas mulheres devam estar procurando esse procedimento hoje. Sim. Nós vemos várias atrizes, inclusive muito famosas, né? Que também recorrem a esse procedimento. Perfeito. E realmente, assim, pelo que eu já vi, né, de amigas minhas que já fizeram, é um procedimento que dá um resultado muito bacana, né? Sim, exatamente. E é natural, sem esses preenchedores que fica nada artificial. Procuramos manter a naturalidade da mulher, da beleza da mulher, sem criar um efeito de caricatura, de altos preenchedores ou mesmo de qualquer tipo de... Exatamente, de qualquer resultado que oferece medo. Hoje eu percebo que as mulheres, em especial, e a nossa clínica é da mulher, elas buscam acima de tudo naturalidade. Doutora Isa, eu quero rejuvenescer 10 anos na minha face, mas eu não quero que ninguém perceba que eu fiz. Então, esse é o melhor tratamento. Ele é diluído em 2 sessões, com intervalos de 21 dias, né, entre uma sessão e outra, e a gente vai eliminando definitivamente o excesso de pele. Estamos com uma promoção muito boa. Agora, ainda no mês da mulher, estendemos a promoção, né? Por apenas R$2.000 em até 6 vezes sem juros do tratamento, meninas. Isso já inclui as 2 sessões. Então são 3 horas de tratamento por esse valor, né? E depois, na sequência, a gente volta para os preços do ano. Mas vamos aproveitar aí o mês da mulher para poder, enquanto estamos de máscara, tem que ficar um pouco inchadinha atrás das máscaras em função do tratamento. Já sai das máscaras, já bem maravilhosa, rejuvenescida, com um uplifting maravilhosa, né? E vocês merecem, né? Ai, que ótimo, doutora. Poxa, esse mês, né, nosso mês, claro que todo dia é dia da mulher, todo né? dia. Todo dia nós temos uma conquista nova, né? Não somente na biomedicina, mas em diversas áreas, na política, né? Em várias esferas diferentes. E que bom saber que as meninas vão poder aproveitar, então, essa super promoção aqui da doutora Isa. Super recomendo, tá, pessoal? Então é isso, né? Aproveitem e entrem em contato. A doutora Isa vai deixar o WhatsApp agora. Perfeito. Meninas, encaminhem para mim uma fotografia do rosto de vocês com o cabelo preso e sem maquiagem para o meu WhatsApp e eu já encaminho para vocês uma avaliação personalizada cortesia em instantes. Anotem aí, o meu celular com WhatsApp é 51 DDD 99598 2500. Me mandem a foto e eu já retorno para vocês, a gente conversa melhor do lado de cá. E para vocês saberem onde fica o endereço, vamos lá também. Excelente! Vamos lá! Então, Avenida Emílio Schwablitz Neto, 135, aqui no Alto Petrópolis, na frente dessa praça maravilhosa, que é o arquiteto Edgar Greff, né? Tem espaço privativo para estacionamento, silencioso, seguro, é uma delícia. Basta colocar no aplicativo ou mesmo no Uber ou no Waze, Clínica Doutora Isa Martini, cai direto aqui. Ótimo, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Né? E vamos lá, mulheres. Vamos nos empoderar ainda mais, nos embelezar ainda mais, porque nós merecemos. E, acima de tudo, você na sua melhor versão. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então tá, gurias. Até mais. Semana que vem tem mais doutora Isa com novos procedimentos e também a doutora Maria vai estar passando por aqui também, contando pra gente o que há de melhor em procedimentos estéticos, tá bom? Até mais. Valeu. Até mais. Obrigada, doutora. Obrigada. Olá, muito bom dia. Recebendo então agora a Laura Cito, vereadora de Porto Alegre e antes disso e sempre jornalista, é isso mesmo? Exatamente. Olá, Karina. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui hoje.
Seja muito bem-vinda ao programa Rocarina, é um prazerzaço estar te recebendo aqui, né? Agora a Rocarina na TV também, a gente já se conhece de outros carnavais, outros programas, né, eventos, e sempre em prol da mulher, né? E como não poderia ser diferente, vamos abordar sim, né? O Dia da Mulher é todos os dias, mas a gente está fazendo um programa especial, então, em alusão ao Dia da Mulher, para que nós possamos trazer os avanços da mulher na sociedade, né? E trazer todas as pautas que nós possamos discutir e avançar ainda mais. Então, primeiramente, eu gostaria de saber quem é a Laura, né? Apresentar para o público quem é a Laura. Conta para nós. Então, a Laura é uma jovem de 29 anos, é servidora do município de Porto Alegre, jornalista, né? Atualmente vereadora, e serei mãe em 10, 15 dias. Ai, que loucura! Nessa confusão do Covid e tudo, né? E prestes aí a dar a luz. Né? Então, essa é a Laura. Vai, Laura, e dá a luz agora, nesse momento. Eu imagino como é que tá a tua cabeça, né? Já como vereadora, exercitando vários papéis, né? E ainda agora mais um, então, de vir a ser mãe. Eu imagino que a tua ansiedade deva estar num grau, né? 1000, né? Mas, Exatamente. Conta pra gente como é que iniciou a tua trajetória, né? Tanto como jornalista e como é que tu acabou ingressando e caindo, então, na carreira política. Na verdade, eu comecei a minha atuação, assim, debatendo o modelo de sociedade e tal, muito novinha, assim, com 13, 14 anos. Né? Eu fui estudar no Colégio Julim, participei do Grêmio Estudantil, né? Lutei pela implementação da política de cotas na URGS, fui do movimento estudantil, né? Quase todo o período da minha existência, né? Então, passei pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas, fui da União Estadual dos Estudantes, fui da União Nacional dos Estudantes, né? Fui diretora de Direitos Humanos lá na UNE, acompanhei então também a luta pela democratização do acesso às universidades pelo território nacional todo, conheci um pouco do Brasil, né? Então, esse processo, assim, que me trouxe, assim, para a política, de pensar como que também a luta institucional ela era fundamental, porque era onde se davam as decisões, né? Então, que era necessário, tendo em vista aquilo que eu lutava do ponto de vista da educação, que também precisava transportar para outro lugar, que era onde as decisões de fato eram tomadas. Né? Laura, me conta como é que tu tem visto os avanços da mulher na sociedade, né? E também das mulheres negras, obviamente, e, claro, das mulheres na política. Vamos abordar esses três aspectos. Sabe que esses três aspectos estão completamente conectados, assim, né? Porque vivemos um momento intenso, né, de avanço das mulheres na sociedade, né? Tanto do ponto de vista da sua autonomia financeira, quanto do ponto de vista do mundo do trabalho, ou seja, né? Tanto quanto nos espaços de representação, não só da política eletiva, mas das associações, né? E outros espaços de liderança, sindicatos, né? Então, de fato, vivemos isso. Ao mesmo tempo, né, vivemos uma brutal violência em todos os espaços, né? Então, nós temos um retorno do aumento do número de feminicídios, né? Nós temos um aumento da violência de gênero na política, que as vereadoras novas, negras, da periferia, têm sido vítimas de violência nesse período, né? E, ao mesmo tempo, temos uma... Exatamente. Só um parênteses, a violência em qualquer sentido, em qualquer esfera e contra qualquer pessoa, ela é absurda, totalmente inadequada. A gente está no século XXI e as pessoas ainda continuarem com seus preconceitos, né? As suas ignorâncias, pelo amor de Deus, já passou da hora de mudar isso. Já passou da hora. Exatamente, né? Então, assim, o aumento da diversidade de representação dos espaços de poder, ele também acirra, né, espaços de violência, né? Isso é quase que um processo, não vou dizer natural, mas é lógico. Aquele espaço antes não tinha violência porque ele era homogêneo. A partir do momento que ele se torna heterogêneo, as violências existentes em outros espaços da sociedade, elas se transportam também para aquele lugar, se reproduzem também naquele ambiente, né? E isso é bom no sentido de que mostra para a sociedade o quanto ela é violenta com estes grupos,
né? Então, e isso nos faz ser mais possível tratar essas questões que ficam normalmente invisibilizadas, né? Então, bom, por exemplo, hoje em Porto Alegre nós temos a primeira bancada negra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e nesses 2 meses a quantidade de ofensas, ameaças que já recebemos, né, demonstra o que se vive de fato na sociedade de Porto Alegre, e que agora nós, ao estarmos no espaço de visibilidade e recebermos isso virar notícia, né, traz para a sociedade porto-alegrense uma discussão daquilo que é cotidiano, na verdade, mas que fica velado, invisibilizado. Que estava debaixo do tapete até então e que agora, como está à mostra, né, não tem como não aparecer. E Laura, a questão assim, apenas 2%, né, das mulheres ocupam o Congresso, né? 2% de mulheres negras. Uhum. Eu queria que tu falasse, então a gente abordasse mais, assim, eu vou deixar bem livre para te falar. Primeiramente, quando tu entrou lá, como é que foi a tua receptividade, né? Como é que foi a tua recepção? Segundo, como é que o parlamento tem visto, então, os projetos, né, criados por mulheres, né? Quais são os enfrentamentos que vocês têm tido nesse ambiente? Eu acho que é super importante, como tu falou antes, retratar isso. Esse é um espaço justamente de informação para que nós, se não ainda temos uma concepção clara de que todos somos iguais, né, que isso comece a ser visto de alguma forma. E esse é o espaço para isso. Não, exatamente. Então, a gente tem, do ponto de vista da representação racial e de gênero, né, apenas 2% de mulheres negras no Congresso brasileiro. Nós tivemos um aumento em 2018 de 54% do número de mulheres, né, no parlamento. Já foi um avanço. Está muito ligado, que é um avanço, ainda que sejam a maior parte de mulheres conservadoras, muitas inclusive contra a agenda de gênero. Mas aí a gente chega lá nesse ponto. Mas, de fato, tem um símbolo, né? Que está ligado ao quê? Muito à mudança na legislação, no financiamento. Antes, o que os homens faziam? Porque são os homens que dominam as estruturas partidárias, né, no Brasil, de todos os campos, esquerda, direita, centro. Né? E não havia uma priorização real na construção de mulheres para vir a eleger. Então, as mulheres sempre eram colocadas como candidatas apenas para ajudarem as legendas a terem mais votos, e não como prioridade para eleger. A partir do momento que o STF, né, decidiu de que uma parte do financiamento dos partidos deveria ir para as mulheres, tu começou a ter candidaturas femininas com mais poder aquisitivo, portanto, com mais condições de disputar os cargos. E isso teve um reflexo, de fato, né, uma alteração, de fato, entre a eleição das representantes, né? O que mudou em 2020? Em 2020, nós tivemos, além desse debate que foi em 2018 de gênero e se reproduziu em 2020 como lei, também um debate sobre a priorização de negros e negras a partir de um questionamento da deputada Benedita da Silva ao STF, de que se havia uma definição de gênero, também deveria haver uma racial da discussão do fundo, já que nas eleições de 2016, 48% dos candidatos no Brasil às câmaras de vereadores eram negros, porém, em eleitos era um número extremamente aquém disso. Então, nós tínhamos metade dos candidatos negros e entre os eleitos eram 2%. Então, assim, por quê? Né? Então, porque havia uma falta de priorização. Então, isso fez com que vários partidos já se organizassem com essa prioridade e nós tivemos um aumento, além da própria sensibilidade da sociedade no último período, especialmente depois da morte da Marielle, né, a representação das mulheres negras. E, de fato, nós tivemos um avanço, especialmente nas capitais e nos grandes centros, de eleger uma ou mais mulheres negras para a Câmara de Vereadores, né? Então, acho que isso, de fato, nas eleições municipais trouxe um avanço muito grande. Espero muito que nas eleições de 2022 nós também tenhamos um avanço, apesar que sabemos que as eleições, normalmente, para deputado são mais duras, porque são eles mesmos que aprovam as leis que se referem aos seus próprios espaços. Então, é mais difícil de ter uma alteração, né? E isso é muito importante. Que eu até acho que, comparando as gerações, eu fico olhando assim, né, os caras de 50 para os caras de 30, nós temos um avanço, né? Inclusive, imposto um pouco pela lei, né? A própria lei da questão da pensão alimentícia, né? Entre outras, né? A própria questão do compartilhamento de tutela, né? Então, tu tem um conjunto de leis que
vão avançando na compreensão do papel do homem na gestão das famílias, que ele não se refere somente à questão financeira, porque muitos homens achavam que era assim, né? Os melhores, que os piores nem dinheiro deixam, né? Os melhores acham que com um cheque está tudo resolvido, mas na verdade a organização é muito mais que não complexa. precisa fazer nada, que não precisa, né, nem participar da educação, nem participar de levar na escola, nem nada, né? Não precisa de nada, só deixar a pensão e tá tudo certo. Claro que a gente está falando aqui, nós estamos falando de forma bem generalizada, nós sabemos que tem homens maravilhosos, pais de família, inclusive existe o outro lado, nós sabemos que tem mães também que abandonam o seu lar e os filhos é que ficam, né, na mão dos pais. Então tem os dois lados, mas a gente sabe que infelizmente a maior parte, né, ocorre do lado do homem, né? O homem ainda não vê a sua responsabilidade como pai da forma como deveria. Mas eu ainda volto a dizer que, no meu ponto de vista, isso perpassa muito pela educação que vem de casa. Como tu falou antes, antigamente, né, os homens ainda eram muito mais machistas do que são hoje, obviamente, a gente está num processo de construção, mas, no entanto, isso por quê? Porque as mulheres também eram educadas dessa forma e o machismo sempre foi tão forte nos homens quanto nas mulheres, né? Eu não vejo tanto assim que as mulheres teriam essa responsabilidade tão pesada assim, porque na verdade eu penso mais do ponto de vista da sociedade como um todo. A sociedade como um todo, né, inclusive tolia as mulheres de terem poder de formação de opinião. Pensar bem que as mulheres não acessavam a educação, né, que as mulheres no Brasil foram liberadas para trabalhar fora no século XX apenas, né? As mulheres brancas, né? As mulheres brancas livres, né? Apenas aí em quase meados do século XX que passaram, né, a ter o seu direito a voto, a poder trabalhar fora, né? Num país que metade da população é negra, né? E isso também é importante quando a gente fala muito do papel do homem e da mulher, né? De fato, nós temos duas sociedades, né? Que nós usamos pela sua inclusão e interação com igualdade de direitos, mas, né, a sociedade negra, ela é essencialmente matriarcal, né, como um resquício do período de escravidão. Então são modelos muito diferentes, digamos assim, inclusive boa parte, por exemplo, tem alguns estudos e debates sobre o papel dos homens negros na organização das famílias, né? Que ele muitas vezes se deu mais distante porque ao longo do período de escravidão eles não eram entendidos como partícipes das famílias, como eram apenas reprodutores, né? Então tinham apenas o papel de reproduzir e a partir de então eram retirados para serem vendidos, para irem para outra tarefa, e quem tinha o papel apenas de organizar a família eram as mulheres. Então as famílias negras são tradicionalmente matriarcais, enquanto as famílias brancas são tradicionalmente patriarcais, né? Então são dois modelos de relação familiar distintos. Com certeza. E saindo um pouco, porque esse assunto aí nós temos a pauta para um ano inteiro, né? Mas vamos fazer assim, vamos pular para como tu foi recebida lá como vereadora. Como é que foi essa tua experiência e o que tu também espera mais adiante, né? Não somente dos nossos avanços, mas como é que tu espera que a nossa sociedade esteja tanto para homens quanto para mulheres? Sabe, Karina, que essa nossa recepção lá, eu sempre digo nossa, porque de fato nós especialmente as 4 vereadoras mulheres negras, né, nós estamos entre os 10 mais votados, nós somos 3 dos 10 mais votados da cidade, né? É lindo. Mas a forma como boa parte dos vereadores nos recebe, né, é como se fôssemos subvereadores. E isso é muito importante ser dito para levar a reflexão, assim, da importância que é a nossa ocupação nos espaços de poder e decisão, né? Então, em vários momentos, o que nós apresentamos é dito como mimimi, né? Há uma descredibilização sobre aquilo que nós pautamos, né? A forma, se a gente fosse sintetizar a forma como fomos recebidos, né? Talvez o símbolo maior tenha sido um ex-vereador, candidato a prefeito
né, que nós, inclusive, acionamos a Polícia Civil, que abriu um inquérito, foi investigado, o Walter Nagel, que gravou um áudio que boa parte das pessoas da cidade aí ouviram, dizendo que nós não tínhamos formação formal alguma para estar ali como vereadores, né, que éramos frutos da lavagem cerebral nas universidades, né. Eu até brinco, digo, essa parte aí talvez ele tenha razão, né. Talvez, de fato, nós termos ido para a universidade foi que nos possibilitou ter uma visão melhor sobre a sociedade, né? Acho até que não é lavagem cerebral, mas acho que a universidade tem um papel importante. Mas nós temos formação formal, né? Eu sou jornalista, o outro colega é mestrando, todo mundo é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Alguns são servidores públicos. Então, assim, quando ele fala em formação formal, na verdade, ele fala muito do lugar dele, que é alguém que está na política porque herdou isso da família. E a elite brasileira, ela vê muito o espaço público como um espaço de sua propriedade, né? Então, né, são filhos no judiciário que vai passando de família em família, é o espaço da política, de quem teve um avô, um pai, um familiar que lhe trouxe um sobrenome, esse sobrenome lhe passa uma credibilidade, que não há nenhuma garantia de que a pessoa honra aquilo, né? Ou que aquilo, inclusive, seja bom de manter, né? Então, esse olhar, né, de que nós somos pessoas comuns e, por isso, menos acreditáveis, né, é de um preconceito profundo e está diretamente ligada à nossa origem socioeconômica e diretamente ligada à nossa condição racial, sem sombra de dúvidas. Isso que fez a Polícia Civil, né, indiciar o ex-vereador por conta da sua fala, né? Até porque, né, Laura, se terceiro grau completo fosse sinônimo de políticas avançadas, nossa, nosso governo estaria muito melhor do que está hoje, né? Muito. Exatamente, estaremos voando, né? A impressão que... Diploma não é caráter. Exatamente. A impressão que dá é que é justamente o contrário, né? Parece que no nosso governo brasileiro, quanto mais avançado, né? Quanto mais estudado, digamos assim, mais aprende o pior, né? O lado que não é legal para exercitar, né? Porque, olha, politicamente falando, nosso país realmente passa, ao meu ver, por um dos piores momentos de toda a história. Nós já passamos por vários momentos, mas esse, para mim, é o pior momento da história, sem sombra de dúvida. E é claro que daí a gente entra em várias outras esferas, a gente claro. O número de mortos que temos, ele não tem como dizer outra coisa, né? Não, e não é só isso. É impossível não chegar. Tem presidente que simplesmente está se lixando para as pessoas, né? Então, isso é impossível a gente chegar a 300 mil mortos quase e um presidente debochar disso, a gente nunca vivemos isso. Né? Não, nunca vivemos, é o maior desrespeito da história, e isso está sendo visto por todos os outros países, e é uma pena que algumas pessoas ainda não tenham se dado conta disso. Nós não estamos falando aqui de partido, nós não estamos falando de posição política, nós estamos falando de uma pessoa a humanidade, que está no poder para representar o povo, e está fazendo completamente o contrário. Quem não se deu conta ainda, todos os outros países já se deram conta, né? Infelizmente, os brasileiros ainda, alguma parte dos brasileiros ainda não se deu conta disso. E, isso vai ser assim, eu não quero dizer que vai ser irreversível, porque eu sempre prefiro ser otimista, mas, olha, para reverter isso que ele está fazendo, o nosso país vai demorar muito tempo. São anos de trabalho para conseguir reverter. Inclusive, ligando ao tema da nossa entrevista, assim, né? Eu, algum tempo atrás, escrevi um artigo para o jornal falando exatamente sobre isso, né? Sobre os impactos, né, de uma autorização de um discurso de violência. Então, o nosso presidente, desde o início da sua legislatura, né, ele vai autorizando... Oi? Discurso de violência em todos os sentidos, né? Ele só prega... Exatamente. Então, quando a gente fala sobre as mulheres, por exemplo, né, quando tu elege um presidente que diz que estupraria uma mulher, né, que não estuprou porque ela era feia, né? Quando tu diz que um presidente que diz que o seu filho não namoraria uma mulher negra porque foi bem educado, quando tu pega e fala que uma mulher, né, é vagabunda, né? Quando tem uma pessoa que fala todas essas violências contra uma mulher e é eleito, né, tu está autorizando, tu está dizendo que não é tão grave,
que uma série de fatores como esse ocorra. Então, tu está, na verdade, autorizando um conjunto de violência. Isso para a construção democrática de um país é muito grave, né? Pensando assim, ó, um adolescente, um pré-adolescente que cresce, né, em meio a uma naturalização desse tipo de situação, né, é um adulto com valor, vai ser um adulto provavelmente com valores muito deturpados. Filhos, muitas mães e pais não educam seus filhos para terem respeito pela sua própria mãe como mulher, pela amiga, pela namorada, pela prima, pela tia. Por isso que eu acho que essa questão da educação de berço, e daí entra a educação de berço mesmo, dentro de casa, nossa, isso muda tudo, sabe? Infelizmente, não é a escola que vai... A escola vai te dar uma base para um futuro, talvez, que tu queira seguir ou não, entendeu? Mas não é na escola que tu vai aprender o básico de educação, que é respeitar. E quando eu falo de respeitar a mulher, eu não estou dizendo que a mulher que é educada não deve também... Eu sei que existem muitas mulheres, inclusive, que também cometem abusos, né? Não somente físicos, mas abusos verbais contra seus respectivos parceiros. E isso, para mim, é válido para todos. Eu acho que se eu, por exemplo, sou o homem e a mulher abandona o lar, ela tem que pagar pensão, sim, porque eu sou a favor do que é justo e correto para todos, entendeu? Não é uma coisa assim, muda de acordo com o que vai me favorecer. Não, em tudo, sabe? Eu acho assim, ó, temos que respeitar a todos, não importa a classe, não importa a cor, não importa gênero, não importa a opção sexual. O respeito é básico e isso a gente aprende em casa. E acho que isso está faltando muito, assim, das famílias, né, repensarem seus formatos de educação. Ao meu ver, claro, né? O jeito como eu vejo. Não. Sem sombra de dúvida. Nós estamos dentro da sociedade, né? Então, o primeiro microcosmo da sociedade são as famílias, né? As primeiras relações micropolíticas que nós temos são as relações familiares. São familiares, são as mais complexas, né? Exatamente. Como... Mas aí, acho que a gente tem muito a discutir, né? E elevar o nosso discurso no sentido de mais igualdade, né? De entender que nós mulheres podemos estar aonde queiramos estar, né? Não importa o cargo que nós queremos ocupar, não importa se seja dentro de uma empresa, se seja numa ONG, não importa, sabe? Eu acho que o respeito e entender que a mulher é um ser tão capaz quanto o homem na sociedade, isso para mim é o princípio de tudo, né? Respeito e esse entendimento de igualdade, sabe? Porque eu acho que a nossa maior luta ainda é pela igualdade de gênero, né? Quando entender que nós somos seres, né, tão capazes quanto, e aí sim, acho que o respeito começa a haver de uma outra forma também. Acho que as coisas começam a caminhar para um outro lado. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final, porque se deixar eu também vou falando junto contigo e também não paro, né? Porque, como eu falei, é um assunto que rende muito. Aí eu deixo para ti, não. Se tu quiser convidar, inclusive, deixar o link do teu livro, nas tuas redes sociais, falar dos projetos, tudo contigo. Obrigada, Karina. Queria agradecer muito o convite. Eu que te agradeço. Quer dizer que o 8 de março, mesmo. Ele serve exatamente para isso. Ele é um dia de reflexão. Né? Muita gente distribui rosas por aí. Eu não sou da turma que não quer receber rosas, porque eu acho flores bonitas. Mas não só, né? Não adianta, né, dar uma rosa e ser violento, né, em outra cena. Então, a gente quer, de fato, refletir sobre a condição da mulher, né, das mulheres na sua diversidade na sociedade, né? Então, eu, desde novinha, luto por isso, continuo lutando agora como vereadora, né? Hoje estou protocolando esse projeto sobre o aleitamento, né, regulamentação dos espaços municipais de aleitamento. Também estou protocolando um outro projeto sobre a regulamentação da atuação das doulas na cidade de Porto Alegre, né? A luta sobre o direito do corpo da mulher, sobre o momento do parto, é muito forte, porque também nisso impera na sociedade, né? Quem manda sobre nossos corpos, né? Qual é a nossa autonomia, nossa decisão, nosso direito de pautar a nossa vida, né? Então, realmente, em vários aspectos na medicina, assim como na sociedade, nós precisamos também atacar por todos os lados os temas. E convido todo mundo aí, nós estamos com um valor promocional pela editora Azul, né, do livro que estamos lançando, que é E se a cidade fosse pensada por mulheres?
nós temos economistas, ativistas sociais, professoras universitárias, prefácio escrito pela Manuela Dávila, participação da Célia Quinto, entre várias outras autoras que também já foram gestoras, provocando nas mais diversas áreas, né, na segurança pública, nas políticas públicas, na economia, né, no debate por igualdade racial, no debate sobre a soberania alimentar, a segurança alimentar, né, que é algo que são as mulheres, inclusive, que mais cuidam deste tema, né, do combate à fome, enfim. Então, nós trouxemos aí uma diversidade bem grande no nosso trabalho, e a ideia é a gente provocar esse pensamento. Vocês podem ver no meu Instagram, @laura.cito, no meu Twitter, Laura Cito, no meu Facebook também, né, o link para vocês conhecerem um pouco mais do nosso livro, e tenho certeza que será uma leitura super instigante e super cabe super bem dentro desse março, que está todo mundo mais recluso em casa, né? Todas as nossas ações de debate têm que ser virtuais, e que nós temos que instigar na sociedade aí um debate mais profundo para que nós possamos avançar mais ainda sobre os direitos das mulheres no Brasil. Bom, eu quero te agradecer muito, de verdade, muito obrigada, tá? Por ter aceitado o convite, por esse bate-papo tão bacana de construção, de debate, né? Realmente maravilhoso. Quero dizer também para ti e para todas as mulheres que estão nos ouvindo que eu fico muito feliz, tá, de ter lá como representante das mulheres, né, me representar dentro do nosso governo aqui de Porto Alegre, tá, na Câmara dos Vereadores, e quero dizer que a mulher assume um papel que normalmente até então era assumido e povoado apenas por homens. Todas nós estamos ganhando, tá? Todas nós ganhamos com isso, porque é a nossa voz que está lá dentro, é o nosso viés, é a possibilidade de reformar alguns olhares, como tu mesmo falou. Eu não digo nem reformar, mas reconfigurar, aparar as arestas para se chegar num denominador comum que socialmente seja melhor para todos nós, para que nós consigamos conviver de uma forma muito melhor, muito mais igualitária. Então, muito obrigada, tudo de bom. Obrigada, Karina. Tá? E sucesso tchau. sempre, tá? Tamo junto. É isso aí. Beijão pra ti. Até mais. Beijão, tchau. Até mais. Senac Idiomas apresenta Entrevista de Emprego. Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. Inglês? Hã? How is your English? Ih, nó na língua em inglês? Senac Idiomas, solte a língua. Senac, educação profissional mudando vidas. Olá, muito bom dia, Bia Kern, tudo bem? Oi, bom dia, Karina. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo, contando a nossa história um pouquinho. Imagina, é um prazer estar te recebendo aqui. Deixa eu te apresentar, então. A Bia, pessoal, a Bia Kern, ela é fundadora e presidente, então, da ONG Mulher em Construção. E nós vamos saber tudo, primeiro sobre essa ONG e também sobre a Bia, né? Então, Bia, conta um pouquinho pra gente como é que começou a tua história nesse mundo da construção. Olha, o meu mundo da construção civil nasceu quando eu era muito pequena ainda. Minha mãe vinha de uma família bem simples, humilde, enfim. E a minha mãe, desde cedo, fazia os pequenos concertos para casa, enfim, porque muitas vezes a gente chamava profissionais e eles vinham fazer o serviço, levavam o dinheiro embora, não faziam direito. E a gente vai aos poucos aprendendo. Isso é muito comum, né, Bia? Hoje, muito, ainda hoje. Um profissional que realmente faça bem um serviço é difícil. Ainda áreas. Hoje a gente vê. E homens também passam por isso, não são só as mulheres. Não, claro. Então, e a minha mãe era danada, pegava em tudo que podia, ia reformando e botava a filharada a trabalhar. Não importa se fosse homem ou mulher, ela tinha essa visão, que não tem coisa de homem, não tem coisa de mulher. É a gente fazer mesmo. Isso é maravilhoso, né? Mas era uma mulher à frente do seu tempo. Eu acho que realmente não tem que haver essa discussão dessa forma, né? A igualdade por direitos nós já deveríamos ter essa igualdade há muito tempo, estamos numa crescente ainda engatinhando, eu diria, né?
para chegar nesse momento, mas com certeza é daqui para frente, não tem mais como voltar, não tem mais a mulher, seja na construção civil ou no cargo de CEO, ou em qualquer área, ganhar menos porque ela é mulher. Não, ela tem que ganhar a mesma coisa, né? A equiparação, ela tem que haver, e isso é uma coisa que não tem mais como voltar atrás, né? Ainda bem. Mas ainda bem, mas a gente tem que fiscalizar, né? Sim. Não, a gente, todo dia é uma luta, né, Bia? Todo dia a gente tem que estar fortalecendo a nossa posição, se posicionando, explicando que não é contra ninguém, mas sim a favor dos nossos direitos, né? Que é o principal, entende? Todos, né? Todos, claro. Todos e todas. Todos e todas, inclusive de qualquer gênero e qualquer opção sexual. A escolha que quiser. A gente exatamente. Basta respeitar e dar o espaço, né? Eu acho que é isso. Sabe? Gênero, a raça, sou índia, sou negra, sou branca, sou amarela. Não interessa, somos todos iguais e irmãos, né? Não deixa Sabe de ter que uma pra mim irmandade. isso é uma coisa tão absurda, porque pra mim é uma coisa muito do passado isso, né? Ver que ainda hoje existe alguns tipos de preconceito, para mim eu realmente fico meio chocada. É muito antiquado, né? É muito antiquado. Muito antiquado, já passou da hora das pessoas se tocarem para algumas coisas e ainda assim a gente vê que é um processo de uma luta realmente diária. E, inclusive para nós, claro, como mulheres, mas principalmente aí para quem tem uma outra opção sexual, nossa, né? E também de raça, os preconceitos são realmente ainda muito fortes e dia a dia nós temos que ir desconstruindo eles. Isso mesmo. Mas Bia, me conta, como é que nasceu a ONG Mulheres em Construção? Então, essa ONG nasceu desde uma perspectiva minha. Eu viajei muito, trabalhei bastante em várias oportunidades. Viajando o Brasil afora, eu vi a questão das residências. Sabe que hoje no Brasil nós temos 15 milhões de residências, de moradias que são mal feitas, enfim, que tem todo o processo. Isso deixou muito, essa lacuna agora que veio trazer a tal da pandemia, ela mostrou claramente aí que a gente está vivendo à mercê de nada. Então, nessa busca aí, nessa insana da gente consertar sua casa e tudo, eu vi muita coisa e vi a história da minha mãe, que a casa dela é um amor. Ela faleceu o ano passado. E com 94 anos. E há 2 anos atrás ela ainda tinha comandado uma obra no telhado da casa dela. E aí vinha neto, bisneto. Linda a história dela. E aí eu disse, puxa vida, por que a gente não conserta essas casas e faz um trabalho? Então, em 2006, eu fui lá, fiz um mini projetinho, levei para uma casa de ferramentas e disse, olha, quem sabe vocês topam ser parceiro comigo, olha, né? Porque eu já tinha quase 50 anos e eu queria realmente fazer alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter um propósito, sabe? Não puxando por mim, mas por todas as pessoas. Tem um propósito de vida para ajudar os outros. Claro. Não, e deixar no mundo, o que vai deixar? O que vai deixar? Dizer, olha, chorou a vida inteira, não fez. O que, sabe? Tu tem opção na tua vida. Tá? Ou tu te alegra, ou tu te entristece. Ou tu vai ser otimista ou pessimista. Então, pega isso como uma bandeira. E eu fui lá e fiz, então, o primeiro projeto. Dessas 25 vagas que nós tínhamos, vieram mais de 300 mulheres, de carroça, a pé, de tudo quanto é jeito. E quando toda a sociedade dizia, isso não é coisa para mulher. Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer o Mulher em Construção. Começou timidamente, hoje a gente atingiu mais de 5 mil mulheres. E assim, não só no Rio Grande do Sul, como no resto do país, né? O projeto já tem 15 anos, né, Bia? Assim, nesse Dia Internacional da Mulher, nós completamos 15 anos. 15 anos de atividade. Que bacana. Olha, legal. É uma honra realmente estar te recebendo aqui. Com esse projeto, sabe? Projeto então, aí, realmente que empodera mulheres, né, Bia? Claro, trabalha o empoderamento feminino através da construção civil. Elas se empoderam através do conhecimento técnico. Então, muitas delas fazem a reforma na própria casa e depois, quem sabe, vai para o mercado de trabalho. São várias ações que são tomadas, mas muito mais, assim, de dinamizar a vida dela, de mudar e não sofrer o problema da violência, né? Então, é o que a gente mais batalha, o que a gente mais vê, a questão do feminicídio. E também na sociedade, assim, na comunidade, a gente entra, é muito triste, e não é em todos, e não é a camada social. Hoje a gente tem que entender que todas as camadas estão sofrendo o mesmo assunto, sabe? O mesmo problema. Então não tem essa, sabe? Assim como a pandemia pegou em todos, independente da classe social,
assim acontece com o feminicídio e assim acontece com nós mulheres. Então é muito sério. E a gente pegou a bandeira da construção civil para mudar isso. Talvez isso. E o Divas da construção civil vem atender uma outra lacuna, que é aquela onde as mulheres não saem tão fortalecidas dos cursos e precisam estar em menor número, como agora no caso da pandemia, reformando as casas delas mesmas. Então, Vamos explicar um pouquinho, peraí, Bia. Vamos explicar um pouquinho então, sobre o Divas na construção que vocês estão lançando agora, no Dia da Mulher, né? Explica um pouquinho como é que funciona o Divas, né? É uma campanha nova. Porque nós temos, Karina, 3 campanhas. Na realidade, começou com Mulher em Construção é o Guarda-Chuva, né? O inicial. E daí começou o Cimento e Batom. O Cimento e Batom o Cimento e Batom é um curso prático para as mulheres, para elas botarem a mão na massa e na casa delas, ou também, quem sabe, pegar o trabalho, né? E é tudo gratuito para elas. E quando a gente foi trabalhar no Vila Flores, em Porto Alegre, que é a nossa sede, aí a gente viu, olha, vinha prostituta, vinha trans, vinha de tudo ali para fazer curso com a gente. Índia, negra, médicas, enfermeiras, jornalistas, engenheiro, arquiteto, todo mundo vinha junto. Eram 89 mulheres trabalhando nos espaços ali do Vila e elas botavam a mão na massa mesmo e ninguém perguntava quem que era, que tinha. Isso trouxe uma outra semente, que é o de que a gente pode viver em harmonia mesmo, sabe? É muito bonito. E agora, esse mês de março, agora a gente vai fazer a março nada, né? Porque agora, por causa da pandemia, não dá. Nós vamos resgatar em abril, restauro. Começam as aulas de restauro. O problema é que a gente ainda está vendo data, né? Do processo que a gente está passando. Mas ainda esse ano. Tem muita novidade, sempre tem novidade. Olha, eu fiquei com muita vontade de fazer esse curso aí. Então, mas faz mesmo, vai lá. Com certeza. Entra na Mulher em Construção lá e fala, ó, quero fazer. E aí depois veio... Claro! E toda de capacete cor-de-rosa, todo mundo. Que legal. Tem nada a ver, né? Mas, enfim, pegou um aspecto de cor-de-rosa, foi embora e tudo bem, mas a gente usa a camiseta cinza, que é o segmento, né? Do cinza e a cor rosa. Isso a química explica mesmo, o batom realmente faz a transformação, né? Mesmo que não usem batom, eu mesmo nem uso direito. Mas a questão é... para fazer uma alusão à mulher na construção. Exato. Então, fazendo mais a marca, né? Mesmo que não seja... se chama atenção. Isso é importante para nós. Isso a gente está abrindo caminhos. Nós, na realidade, somos responsáveis por abrir caminhos nessa área, né? E o Cimento Batom trouxe isso. Depois disso, como a gente viu que as mulheres mais abastadas, enfim, queriam colaborar, a gente fez o Criadoras na Obra. O Criadoras na Obra é um espaço para os profissionais que querem pegar a mão na massa. E também para a dona de casa, que aprender, fica diferente daquele serviço gratuito, onde tu vai ter, assim, o sábado, a aula, o dia que tem disponibilidade, né? E também tem o poder de escolha, o que quer aprender. Então, o Divas, na realidade, é o resultado de um processo que a gente queria ter feito há muito tempo, que é a reforma das casas das mulheres, que realmente precisam de reforma, que não têm recurso e que são nossas ex-alunas e que precisam ir para o mercado mais fortalecidas. Então, a gente pensou... Vocês pretendem atender com esse projeto da campanha Divas na Construção? Esse é um projeto piloto. É uma casa em Novo Hamburgo, da Cândida, a gente já teve na casa dela. Nós temos junto uma parceria com a cooperativa Gurias na Obra, que veio da Mulher em Construção e que são as engenheiras lá de Novo Hamburgo, maravilhosas. E aí a gente já esteve visitando a casa dela, já viu da Cândida, são 5 mulheres por casa em fator o problema é esse momento, né? Sim, a pandemia. Então a gente começa agora em março, e aí tem que respeitar os espaços, tem todo cuidado, né? Nossa, o máximo cuidado, até porque as pessoas estão se infectando cada vez mais e está muito perigoso agora. Mas a ideia é botar em prática agora em março, com as próprias aulas práticas, que é desde a locação da obra até o telhado. Então vai se trabalhar tudo, questão de luminosidade que tem nas casas, oxigênio que não passa, sabe? Não tem nada. Muito problema de infiltração, absurdamente. A questão do saneamento básico, tudo a gente vai trabalhar em conjunto com as gurias. Nós temos gurias maravilhosas, que são as nossas parceironas voluntárias. A gente vai ensinar quanto precisa
precisa quantificar o material, quanto que vai de material, que melhor material usar. E vai ter muita novidade nessa casa, com certeza, porque as mulheres estão entusiasmadíssimas. E aí a gente lançou essa camiseta, né? Essa vai ser lançada na segunda-feira, assim, hoje, mas assim, de uma maneira que vai entrar já no e-commerce. Então, eu não tenho acesso ainda a essa camiseta. Entendi. Mas a camiseta, só para o pessoal que está nos vendo, vamos explicar um pouquinho então. A camiseta, na verdade, ela tem a intenção de melhorar a condição de vida dessas mulheres, né? E através da camiseta, então, a campanha propõe uma doação, né? No valor de R$130, né? E aí a pessoa ganha essa camiseta e resume a trajetória da ONG com a seguinte frase: desconstruir e reconstruir. 15 anos, mulher em construção. É isso? Isso mesmo. E Então, para a gente aderir, então, o pessoal que quiser acessar e ajudar as mulheres em construção, esse baita projeto, né, pessoal? Isso é um baita projeto, isso não é simples projeto. É um projeto lindo, magnífico. Primeiro porque a gente dá o site. Primeiro por quê? Porque a gente está falando de sororidade. Nós estamos falando de empoderar mulheres de todas as classes, principalmente das classes mais desprovidas, né? A gente sabe que hoje em dia a capacidade de oportunidade, a quantidade de oportunidades existentes são muito pequenas para essas mulheres, né? Que estão em condições precárias. Então, é tão importante nós nos ajudarmos, nós nos empoderarmos. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de mulheres, tá? Os homens que nos assistem também são super convidados a ajudar e a entender que nós somos parceiras. Ninguém está tirando o lugar de ninguém, seja na construção civil, seja no cargo de CEO, seja como cabeleireiro. Enfim, nós estamos procurando apenas o espaço que nós podemos também ocupar, né, de forma digna e de forma igual. Esse é sempre o propósito, né? Pelo menos eu trabalho, sabia, fazendo vários eventos em alusão às mulheres também, né? Já faz tempo que eu faço. Então, eu realmente vejo como uma bandeira muito importante da gente estar sempre defendendo e explicando, né? E é o que eu comecei a dizer lá no início. Na verdade, nós apenas queremos a igualdade. Nós não queremos... E, claro, o respeito, né? Acima de tudo, todos nós, como seres humanos, temos que nos respeitar. Quando a gente passar a respeitar o outro e entender que ele tem o seu espaço, eu tenho o meu espaço, as coisas vão mudar. Porque também essa questão do feminicídio, que cada dia está maior, né? Para ter uma noção, a cada 10 minutos, 11 mulheres... Não, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Uma mulher. Isso é um absurdo. Absurdo, gente. Nós não vivemos na era das cavernas, nós estamos no século XXI. Nós temos que nos respeitar. Nós temos aí hoje a internet, tem todo tipo de fonte de informação, né? Se a pessoa vem com um problema desse tipo, né, de agressão, de ter visto isso dentro de casa, porque a gente sabe que a educação, na verdade, ela começa em casa. Quando eu, mulher, mãe, educo meu filho, entendendo que eu tenho que educá-lo para respeitar as mulheres, para me respeitar como mãe, para me respeitar como mulher, respeitar a sua mulher, né, a sua namorada, a sua filha, as coisas mudam. Então, esse processo também depende de nós. Não estou colocando tudo nas mãos das mulheres, não. Mas a gente sabe que hoje mais da metade das famílias são chefiadas por mulheres. Então, sim, nós temos um papel cada vez maior de suma importância nessa educação, né? De respeito a nós mulheres. Então, vamos à parte que interessa aqui também. Pessoal, vamos doar, vamos adquirir então essa camiseta maravilhosa aí, que vai ajudar nesse projeto lindo. É mais assim para explicar, né, que a gente é uma mulher em construção. Na realidade, a gente usa uma ferramenta, que a gente não trabalha só um ofício, mas sim um ofício de respeito, como tu mesmo está trazendo. A forma de respeitar é a gente se respeitar, a gente mesmo. Para quê? Porque a gente é que cuida da casa. Se a gente cuida da casa, quem é que cuida da gente? Então, por favor, vamos ver que a gente realmente é muito forte, que a gente tem que segurar muita coisa, mas isso tem que passar. Homens e mulheres têm que estar juntos, para não a mulher ser uma guerreira sempre. Eu acho que os dois têm que se ajudar.
Então, essa é a função principal. Então, as nossas mídias, enfim, tu acha no singular, Mulher em Construção. É uma construção de vida, é uma construção de valores, é uma conquista que a gente tem a cada dia. Então, somos uma mulher em construção, direto, aprendendo, fazendo coisa errada, levantando de novo. E vamos à luta, ninguém é perfeita. Ai, É que por isso, lindo, então, tudo Bia. é mulher em construção. Então, pessoal, vamos ajudar. mulheremconstrucão.doca.store, né? É isso, né, Bia? .org.br. .org.br. Ah, tá. É que aqui onde eu peguei Isso. não estava aparecendo. Vai dar Ah, isso aí deve dar alguma. Mas é .org.br, Mulher em Construção Oficial, _ oficial é o Instagram, e o Facebook Mulher em Construção. Ali acha que a gente está fazendo. Vai conhecer a nossa história, vocês vão adorar o Divas, vai começar em Novo Hamburgo, cidade selecionada, porque Ai, as que engenheiras legal. estão lá. Então vocês vão ser bem-vindos até para ver a casa, acompanhar na nossa mídia como Ai, é que a inclusive- gente está fazendo essa casa. Inclusive, eu gostaria de ir lá filmar também, né? Uma das ações poderia Vai ser muito bem-vinda. para que eu possa ir filmar. Eu tendo esse tempo, a gente se programa e eu vou sim, porque vai ser um prazer mesmo. E desde, Claro, imagina. desde já eu E essa casa vai ficar linda. Ai, coisa boa! Vou mostrar o antes e o depois. Isso mesmo. Vai ficar bem Isso mesmo. legal, bem legal. Claro. Então, Bia, olha, queridona, muito obrigada, tá? Foi um prazer mesmo te receber aqui no programa. E pode Eu que contar agradeço. comigo, tá? Pode contar aqui com o programa, tem um espaço, sempre que tu precisares, né, divulgar alguma coisa, nós divulgaremos aqui para vocês, tá? Muito obrigada, Karina. E é Agradeço isso, ó, desde já. Mulheres na luta, em construção, Bora. sempre tamo junto! Isso aí. Tamo junto. Bora lá. Super beijo pra ti, um bom Pra dia ti também. e até mais. Obrigada. E um feliz Dia da Mulher, né? A todas Pra as nós todas. Isso aí. Valeu. Obrigada, Obrigada. até mais. Tchau, Tchau. Bia.